Eu vou ler o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Algumas versões trazem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só inverteu, mas é a mesma coisa. Eu queria começar nessa manhã fazendo o seguinte questionamento. O que você conhece de Deus? Qual é a sua conexão com Deus? Sabe o que é? Isso é uma coisa que tem sido construída dentro de mim, assim, de uma forma muito forte por Deus. Assim. Sabe o que é falta de fé? Sabe o que é medo? Medo é confiança na coisa errada. Falta de fé é confiança na coisa errada. O medo vem porque a gente confia em algo que pode falhar. Eu sou fã de carteirinha do Sóstenes, mas se a minha confiança estiver depositada nele, eu posso pensar assim: e se ele pisar na bola comigo? Então, muitas vezes, a nossa dificuldade, a nossa caminhada, a nossa vida, no nosso dia a dia, é porque nós não conhecemos a Deus profundamente. E aí essa falta de conhecimento nos leva a umas incertezas que passam a ser a base da nossa crença, que na verdade geram medo. Porque, irmãos, o que eu vou dizer não está falando de você, está falando de mim mesmo. Assim. Como é que eu posso duvidar de um Deus desse? Como é que eu posso, em algum dia, pensar que, por qualquer motivo, Deus vai recolher a mão e não vai me abençoar? Como é que eu posso pensar que Deus vai me maltratar? Vai me castigar? E não estou falando de hipergraça, não, que acho isso uma balela, mas a verdade é que quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos integralmente, profundamente o seu amor, a sua pessoa, quem Ele é, como Ele age, como Ele faz, isso tem que trazer para a gente segurança na nossa caminhada. Aumenta o volume, sei lá se está certo dizer isso, aumenta o nosso medidor da nossa fé aí. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, tem um texto que eu acho assim emblemático. Porque ele diz o seguinte, que a gente tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Isso significa o seguinte: você nunca vai chegar lá. Você nunca vai bater no teto e falar: pronto, formei, PH do PhD, já não preciso mais saber, sei tudo de Deus. Nunca mais. E todas as vezes que nós pensamos isso, Deus vem e nos mostra quem nós somos, ou não. Mostra quem Ele é. Sabe, às vezes que eu fui mais surpreendido por Deus, foram através de crianças e adolescentes. O que eu recebi de palavras de Deus através de criança, que chegou assim, falou alguma coisa para mim, sabe, virou as costas, brincando, sabe? E na hora o Espírito Santo falou: presta atenção no que eu estou te falando. Não é ela, sou eu. Uma vez eu fui convidado para pregar num evento, e eu era o terceiro a pregar. E a pessoa que pregou antes de mim foi um negócio assim, o céu desceu naquele lugar naquele dia. Eu falei: meu Jesus, o que eu vou fazer agora? Senhor misericórdia, alguém podia ser inspirado e falar: não, irmão, já está bom, vamos embora daqui, Deus te abençoe. Não, mas o abençoado de palavra agora, nós vamos ouvir o pastor Marcos pregar. Eu falei: ai, Senhor. E uma criança virou para mim e falou assim: pastor, não é você que faz a obra, é Deus. Irmãos, ao mesmo tempo que eu caí no chão, eu me senti fortalecido. Falei: Senhor, então, é o Senhor que faz a obra. E foi muito bom naquele dia. Nós precisamos disso, irmãos, precisamos aprender a conhecer a Deus, a desenvolver. Presta atenção, que eu quero dizer o seguinte: o que você sabe de Deus hoje,
não pode ser menos ou igual ao que você sabia ontem. O que você vai conhecer de Deus amanhã não pode ser igual ao que você está conhecendo hoje. Amanhã tem que ser mais. Amanhã o seu envolvimento tem que ser mais. A sua experiência tem que ser mais. Os seus passos em direção a conhecer, a saber quem é Deus, tem que ter mais passos. Essa é uma verdade. Sempre há mais de Deus. Sempre há mais de Deus para ser conhecido. E sabe o que é gostoso nessa história? Que quanto mais a gente busca, mais Ele se revela, mais Ele se mostra. E esse texto de Gênesis 1, que vai ser a base do que nós vamos falar hoje. Eu gosto de olhar esse texto e falar assim, olha, é o primeiro chamado para adoração, está aqui. Porque é impossível a gente olhar para alguém que criou tudo e o nosso coração ficar indiferente com relação a isso. É impossível. Eu fiquei sabendo essa semana, só uma coisinha, irmãos, eu fiquei sabendo essa semana. Eu vou falar uma coisa aqui, eu estou só papagaio, estou repetindo o que eu ouvi, eu não pesquisei não. Então, por favor, você pesquisa depois, se isso é verdade, me fala, que eu também vou pesquisar. Eu não sei se são todas, mas tem uma qualidade de mosca que ela tem quase 600 olhos. Já imaginou? Aí, quando você vai bater nela, ela sabe que ela está olhando para cá, está enxergando para cá. Pensa. Mas não é isso. O fato é como que Deus cria um serzinho, uma coisinha tão pequenininha, com tanta capacidade. Mas mosca é um trem meio asqueroso assim, né? Vamos pensar em outra coisa. Pensa aí, um lugar que você foi, que você viu uma paisagem que te marcou e até hoje você pensa, aquele lugar, aquele rio, aquela montanha. Eu fui uma vez em Campos do Jordão. Quem conhece sabe o que eu vou dizer. Eu fui numa época que era primavera. E aquelas praças assim, todas floridas, muito bem cuidadas, uma infinidade de cores, de flores e cores, assim. Eu fiquei olhando e falei, gente, como é que pode ter tanta cor? Tanto vermelho, cada um de um tom, cada um de um jeito. E eu fui pensando, Deus, que tremendo tu és. Que coisa linda. A hora que a gente pensa assim, acabou, aparece outra. Que coisa linda, irmãos. Então você pode pensar, esse Deus Criador, que Gênesis 1 fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa criação é um chamado para que a gente possa adorá-lo. Mas eu quero compartilhar com vocês bem rapidamente. Não se assuste. Você vai ter tempo de almoçar hoje ainda, não preocupa não. Mas com base nesse texto, 12 atributos de Deus. E então vou ter que falar rápido, porque muito tempo, né? Muita coisa, né? Primeiro, Deus é um. Diz o texto que no princípio criou Deus. Deus é único. Não se compara. Não existe um Deus da África, não existe um Deus da América, não existe um Deus da Europa, da Ásia, não existe um Deus de cor tal. Existe um único Deus. E é esse Deus que está presente na criação, é o nosso Deus. E sabe, essa história de que, não, mas existe o Deus da base não sei o quê, existe o Deus que... Isso é uma balela. E sabe quando eles vão descobrir isso? Quando naquele dia, todos esses que adoram esses outros deuses, olharem para os seus deuses e verem que eles estão se curvando diante daquele que é o único Deus. Você está entendendo? Você está vendo que você tem essa noção do que vai acontecer naquele dia? Todo joelho se dobrará, irmãos. Todo joelho se dobrará. Então, todos esses falsos deuses que estão se levantando, eles naquele dia se dobrarão e reconhecerão que só há um Deus. Não é um Deus formado, não é um Deus de uma escultura, não é um Deus pintado, mas o Deus que existe eternamente, o único Deus. Isaías 45:5 diz o seguinte, olha, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, fora de mim não há Deus. E ainda mais, Deuteronômio 6, versículo 4 diz assim, ouve, ó Israel,
E a gente poderia dizer, esse texto, parafraseando a nossa realidade atual, dizer assim: ouve, ó Geraldo, ouve Marcos, ouve comunidade de Projeto Adoradores, ouve você que está aqui hoje, que nos visita. Há uma palavra de Deus: o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um, é único, não tem outro, não tem outro. Porque se Deus é criador e não um ser criado, Ele é um ser digno de ser adorado. Ele é único. O segundo atributo que nós vemos aqui: Deus é Espírito. E Jesus vai falar sobre isso lá em João 4, fala: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele estava presente lá naquele lugar, naquela criação. Ele é Espírito, a sua essência mudou e criou todo mundo. E esse mesmo Deus é o Deus que nós adoramos hoje. Terceiro, Deus é eterno. Não há no texto uma indicação de quem criou Deus, ou de quando ele foi criado, mas simplesmente fala assim: Deus criou. Ele não está limitado ao tempo. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é eterno. Salmo 92 vai dizer: antes que os montes fossem criados, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí eu fico pensando, tem hora que tem gente que quer ensinar coisa para Deus. O camarada nasceu há outro dia, há 50 anos atrás. Outro dia. E está querendo saber mais do que Deus. Então tem uns influencers aí que, misericórdia, tem que tomar um chá de realidade para poder entender que quem é Deus e quem eles são. E nós também, às vezes nós queremos achar que sabemos mais do que Deus, que... Calma, queridos. Antes que os montes fossem formados, antes que existisse céu e terra, de eternidade, Ele é Deus. Deus já existia. Quarto ponto, Deus é infinito. O texto fala de céus e terra. Isso é um merisma, que é aquelas colocações que servem para trazer tudo. Céus e terra, aqui está dizendo universo. Ele é o Deus infinito. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem início e nem tem fim. Todas as coisas estão nele. Todas as coisas são para Ele. Ele é o antes e será o depois. Ele é o infinito. Esse é um atributo de Deus tremendo. Nada existiu antes dele. Não há Deus antes de Deus. E não há Deus depois do Senhor. Olha o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, tudo está cheio da sua glória. Jeremias ainda, no versículo 23, capítulo 23, versículo 23, diz assim: olha, porventura, o próprio Senhor dizendo: sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tem algum lugar que fica oculto a mim? Tem algum lugar que a minha glória não alcança? Tem algum lugar que a minha presença não chegue lá? Ele é infinito. E aí nós vamos começando a conhecer a Deus, para que isso possa trazer uma segurança na nossa fé. E aí, de uma certa forma, substituir o medo, a incerteza, pela segurança, pela fé, nesse Deus que é tão tremendo, e que nós estamos descobrindo através dos seus atributos. E olha o que diz o Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Pode existir, irmão. Não vai tentar descobrir
a grandeza de Deus, o tanto que é, a sua medida, insondável. Impossível. Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus infinito. Quinto ponto, Deus é um Deus imutável, e isso é para nós uma segurança. Olha o que Tiago vai dizer. Todo dom bom é perfeito, e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudanças. Sabe o que nós estamos ouvindo muito hoje? Isso vai aumentar exponencialmente? Não, Deus não é isso aí que você está pensando, não. A gente precisa de atualizar esse negócio de Deus. Você acha que Deus ia criar o inferno? Um Deus amoroso ia mandar alguém para o inferno? Então ele não é pai. Que pai que vai mandar um filho para o inferno? Que pai que faz isso? Eles começam a transferir a consequência do pecado do homem, da sua atitude voluntária, para uma ação punitiva de Deus. E não é assim. Não é assim. E quando nós somos questionados, como nós fomos combatidos com essa ideologia, com essa ideia de que Deus mudou, que o Deus de antes... Esquece isso, irmãos. Segure na palavra do Senhor que diz que Ele não sofre variação de mudança. Ele é o mesmo Deus santo, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus fiel, o mesmo Pai, o mesmo soberano, o mesmo eterno, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele não muda. Você pode chegar a Ele com essa segurança, porque você lê nas Escrituras quem Ele é, e você pode chegar diante dele e falar assim, Senhor, eu quero me relacionar com esse Deus. Ele também é justo. E a justiça dele não é como a dos homens, tendenciosa. Eu sou advogado e eu dá vontade de rir a hora que eu vejo aquela... Porque o que representa a advocacia é uma mulher com uma balança, os olhos vendados. Dá vontade de rir daquele negócio. Ou então coloca a balança torta, coloca a mulher com o olho de pirata. Porque os homens, a justiça dos homens ela é completamente falha, mas o nosso Deus, Ele não muda. Ele é imutável. 6, Deus é autoexistente. Êxodo 3, 13, 14 diz, eu sou o que sou. Eu acho isso demais. Eu fico imaginando alguém chegar e tentar, porque quem é? Meu filho, você vai se contentar com uma coisa que eu vou te dizer. Eu sou o que sou e acabou. Não tem mais. E essa frase, dá para escrever um livro teológico sobre isso. Quem Ele é. Porque Ele é assim. E porque Ele diz isso. Mas nessa manhã, como atributo que nós estamos estudando, nós estamos dizendo, Ele é autoexistente. Não há ninguém que o criou. O texto de Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus. Ele já existia. Ele fez as coisas. Ninguém criou o Senhor. Ele é autoexistente. 7º ponto, e que é muito lindo. Deus é vida. Para Deus criar vida, lá em Gênesis 1, Ele era a própria vida. A Bíblia afirma em 1 João 5:20, que diz assim, olha, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Ainda, João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim eu também ao Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai tem a vida em si mesmo. E mais um texto, Salmo 36:9. Porque em ti está o manancial da vida, da tua luz veremos a luz. Deus é vida.
E Lucas vai dizer no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele vivemos, nele existimos. Vivemos na vida, existimos na vida. Deus é vida. O Deus criador de Gênesis 1 criou e deu vida porque Ele é vida. Oitavo, Deus é imortal. Olha o que vai dizer 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Deus é imortal. Esse é o Deus a quem servimos. E quando nós conhecemos esse Deus, a nossa fé é renovada. O medo é colocado de lado, é substituído. Porque nós começamos a conhecer aquilo que Deus é. Isso traz para a gente segurança. Podemos viver de uma forma diferente. Podemos olhar para a vida e enxergar as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Os problemas que vierem e vão vir, irmãos, vão vir. Mas quando eles vierem, nós vamos olhar e falar assim, puxa vida, o Deus que criou todas as coisas. O Deus que é imutável. O Deus que é vida. Eu quero esse Deus que é vida nessa minha situação que eu estou vivendo, que parece mais uma morte. Nós seremos inundados pela presença dEle. A nossa fé será fortalecida e o medo não terá lugar na nossa vida. Que coisa linda. Deus é, por óbvio, o Criador. Quando o texto de Gênesis diz, criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador. Nada foi feito, foi gerado sem que não partisse do Senhor. Todas as coisas. Você pode olhar um lugar muito bonito. As plantas todas colocadas assim, nas suas cores, bem pensada. Algum arquiteto, algum paisagista pensou em construir, fez tudo aquilo. Você vai olhar e falar assim, que capacidade dessa pessoa. Mas sabe de uma coisa? Tira as flores. Tira a vegetação. A capacidade do homem de construir alguma coisa bonita está atrelada àquilo que Deus já construiu. Foi porque Deus fez flores bonitas, fez árvores, plantas bonitas, é que o homem pode chegar e fazer alguma coisa depois. Mas a origem, a gênese de tudo está nele. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus Criador. E me assusta, a gente entende por quê, porque é uma questão também espiritual, mas eu às vezes vou conversando com alguns amigos e de repente eu falo para eles, mas como é que pode? Me assusta imaginar que uma coisa que a própria palavra já diz, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem. Como é que isso pode fazer alguma coisa por alguém? Como é que um Deus criado pode criar alguma coisa para alguém? Repito, há uma questão espiritual, de uma cegueira, de uma cadeia, mas assim, eu fico pensando que é uma questão de inteligência. Como é que um ser criado... Eu, por exemplo, gosto muito do Geraldo, mas se eu estiver doente e precisar de uma cirurgia, eu nunca vou atrás do Geraldo. Para quê? Qual é a capacidade que ele tem de fazer uma cirurgia em mim? Nenhuma. E eu também não vou atrás do Paulo, não, porque o Paulo trabalha no IML, lá não quero ir não, tá, Paulo? Por favor. Mas a gente procura um médico, irmãos. Não é isso? A gente procura um médico. Alguém que tenha capacidade. Como que eu posso procurar alguma coisa que seja diferente daquele que é o meu Criador? Daquele que criou todas as coisas? Como que uma criatura pode tentar se colocar no lugar daquele que foi o Criador? São perguntas. 10º ponto, Deus é onipotente. Paulo afirma, num texto que eu sou apaixonadíssimo, já cantei muitas vezes por causa do Asaf. Paulo afirma,
aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Eu e você não podemos fazer nada a não ser nos socorrer nesse Deus onipotente, todo-poderoso. E quando nós vamos com esse coração, que a continuidade do texto diz, olha, está aqui. A Ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Quando nós vamos até esse Deus onipotente, na convicção de que Ele é onipotente, de que Ele pode, mas também na certeza de que, de qualquer forma, a Ele seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos, o céu se abre, irmãos. O céu se move, irmãos. Ele é Deus onipotente. Pensa num poder que está te afligindo agora, nesse momento. A gente pensa em poder, quando a gente fala assim, a gente pode pensar assim, numa guerra. Não, às vezes, são poderes que se levantam contra nós, contra a nossa saúde, contra a nossa paz, contra a nossa alegria, contra a nossa casa. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando e não vê o fruto da sua mão, porque há um poder que destrói todo o fruto que ele produz. A palavra para você nessa manhã é que o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, ele teve poder para criar todas as coisas. Ele tem poder para vencer qualquer um que se levante contra você, em nome de Jesus. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Vai além do que você imagina, querido, vai além do que você espera, infinitamente mais. Vai além das suas expectativas. Ah, Marcos, mas eu tenho orado. Irmão, ore, creia, adore, porque eu tenho uma certeza que no dia, no tempo dele, o socorro virá. O Deus onipotente, presente lá na criação, em Gênesis 1:1, ele virá em seu socorro, e com muita graça, você vai poder adorá-lo, continuar adorando, porque ele vai te socorrer. Em nome de Jesus. Esse Deus, além de onipotente, ele é um Deus onisciente. Ele conhece tudo. Conhece todas as coisas. Nada lhe é oculto. Minha irmã, Deus conhece a sua dor. Meu irmão, Deus conhece o seu desespero. Meu amigo, Deus sabe por que você veio aqui hoje. Como disse o irmão, às vezes a gente não espera. Mas Deus sabe por que vocês vieram aqui hoje. Nada está oculto ao Senhor. O Deus Criador é o Deus que sabe de tudo. Ele é o Deus onisciente. Deus, às vezes a gente é levado a imaginar que Deus nem sabe o que está acontecendo. Não, irmão. Mais uma vez, isso é fé na coisa errada. Porque o Deus onisciente, ele sabe da dor da mãe, ele sabe da dor da esposa, ele sabe da dor do esposo, ele sabe da dor do marido que perdeu, do homem que perdeu o emprego, ele sabe da dor daquele que está com dificuldade de sustentar a sua casa. Ele conhece a nossa dor. E nós precisamos correr para esse Deus, porque ele é onisciente, ele sabe tudo, nada lhe é oculto, mas ele também é onipotente. Eu não sei você, mas eu, provavelmente você também. Mas sabe aquela história de que quando você está querendo, lá na infância, você queria ganhar alguma coisa do seu pai, o mês de dezembro é o melhor mês da casa, né? Próximo de Natal, o pai não precisava nem te falar, se ele tivesse condição de imaginar o que ele queria, a gente fazia. Natal chegando, presentinho, ó. Não, eu sou bom. Aquela história de o último. Irmãos, às vezes nós achamos que com Deus é a mesma coisa. Não. A onisciência de Deus não permite que ele seja enganado, ludibriado, passado para trás, convencido com as nossas argumentações. E quando eu olho para a onisciência de Deus, eu prefiro pensar o seguinte:
Não adianta eu chegar vestido perante Ele. Eu tenho que chegar nu. Sem nenhuma roupa dos meus conceitos, das minhas elucubrações, das minhas construções. Não há argumento, irmão. E aqui é uma palavra do Senhor para nós. Pare de chegar diante de Deus com as suas desculpas. Pare de chegar diante de Deus com as suas razões. Tire a máscara. Tire a máscara, deixa a máscara lá, joga. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe quem eu sou, sabe como eu sou. Esse é um aspecto da onisciência de Deus que eu queria destacar nessa manhã. Chega diante dele de cara limpa e fala, Senhor, eu sou esse picareta aí que o Senhor conhece. Eu, pastor, acho que eu sou santo, mas eu sou esse picareta. Eu preciso de resolver isso com o Senhor. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus e sabemos quem Ele é, a gente tem coragem de chegar diante dele dessa forma e dizer, Senhor, eis-me aqui, sem máscara, sem nada. O Senhor me conhece. Jeremias 10:12 diz, Deus é aquele que fez a terra com o seu poder, que estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com o seu entendimento estendeu os céus. Sabe o que eu tenho orado aqui, irmãos? Eu tenho pedido a Deus que na sua onisciência dê coisas para cada um de nós. Em que sentido? Nós temos aqui empreendedores no nosso meio que precisam de uma coisa. Uma ideia. Para que ele possa deslanchar e servir o reino de Deus através daquilo que Deus colocou para ele. Eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, na sua sabedoria, conhecer, dá a esses irmãos. Nós temos alguns empresários, eu oro por eles e falo, Senhor, dá uma direção. Porque tem hora que a gente fica naquele, faço ou não faço, vou ou não vou. Senhor, dá uma condução para essa turma. Oro por esses jovens da igreja. E tem uns que eu estou pegando no pé para fazer faculdade. Não vou nem falar que ele chama Pedro, que ele chama Samuel, porque eu gosto deles, então não quero expor ninguém. E outros por aí. Senhor, dá discernimento, conduz esses irmãos, conduz esses meninos, conduz esses homens, conduz essas irmãs. O Senhor conhece todas as coisas. Dá um negócio para eles poderem gerir, poder trabalhar com isso e frutificar para o teu reino. Irmão, mas a minha oração não é para você ficar rico, não. Presta atenção. A minha oração é para você frutificar para o reino. E se isso trouxer riqueza, amém. Mas a minha oração é para que você seja relevante com aquilo que Deus colocar na sua mão para o reino de Deus. Amém? Eu estive esse final de falei com vocês que eu estava lá em Porto Alegre, e lá é muito interessante, porque é um encontro de pastores e líderes. Vem gente do Brasil inteiro. Tinha, acho que, mais de 60 cidades representadas. E como a gente vê lá, gerente de banco, diretor de empresa, tira aqueles dias para limpar banheiro para a gente lá, para fazer comida para a gente. Pessoas que tinham tudo para falar, o quê? Não, mas estão lá servindo. Eles entenderam o que é servir, estão lá servindo. E a minha oração é que Deus te dê coisas, que Deus te dê direcionamentos, para que, através daquilo que Ele colocar na sua mão, você seja apto e disposto para servir ao reino. Se for preciso lavar o banheiro no acampamento, que faça. Mas talvez seja para ajudar alguém lá fora, não tem problema, mas que faça. O Deus onisciente é um Deus que sabe todas as coisas. E a minha oração é que esse Deus onisciente te abençoe e te dê um discernimento, uma direção para você ser frutífero naquilo que você faz, para a glória dele, em nome de Jesus. E por último, Deus é um Deus soberano. Eu deixei esse por último porque esse é o foco da minha oração diariamente. Senhor, Tu és soberano. Por muitas vezes, eu me esforço e começo a declarar, cantando para o Senhor, nosso Deus é soberano, Ele reina. Muitas vezes eu preciso de trazer isso à minha memória. Tu és soberano. Tu és soberano. E na sua soberania, o Senhor tem o controle de todas as coisas.
Nada foge do seu controle. Nada, absolutamente nada. Jó, no final do livro de Jó, no versículo 42, ele diz assim, olha, eu sei que você pode fazer todas as coisas e que nenhum propósito seu pode ser frustrado. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E essa é uma palavra que me leva a uma fé segura. Deus tem um propósito. A gente precisa de entender, irmãos, que às vezes a gente reputa a Deus o nosso problema. A gente considera como se a culpa fosse de Deus. Às vezes Deus está falando, ó, faz isso. Anda na minha presença e viverás. E nós andamos longe da presença dEle. E queremos experimentar a vida. Mas é um negócio meio esquisito, porque o Senhor fala, olha, se você for por aqui, você chega lá. Mas nós vamos por aqui querendo chegar lá. E aí, às vezes, a gente reputa a Deus a culpa dos nossos insucessos, dos nossos fracassos. E Deus está assim, espera aí, meu filho, eu te mandei que o negócio é ali. Ó. Se você tem convicção de que nenhum plano dele pode ser frustrado, então busque, conheça-o e chegue a ele buscando qual é o seu plano para mim. E quando nós buscamos o plano de Deus, Ele nos abençoa com um direcionamento. E aí não vem frustração sobre nós. Não vem. Eu vou abrir meu coração para vocês. Acho que já falei isso uma vez, que eu preciso falar de novo. Eu até arrepio quando alguém chega e fala assim, eu senti no coração. Eu falei, ai meu Deus. Qual coração que é? Aquele coração que o salmista fala que é enganoso? Ou é aquele coração tomado pela... Eu fico assim, eu fico tremendo, falo, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Qual coração que ele está falando? Porque às vezes, irmãos, a gente baseia as nossas ações naquilo que nós sentimos. E muitas vezes sem buscar o fundamento. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar no seu coração. Claro que pode. Isso acontece comigo, acontece com muitos. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente corre o risco de, se não buscarmos esse fundamento, de se não conhecermos a esse Deus, como o profeta Oséias disse, e se não prosseguirmos em conhecer esse Deus, nós corremos o risco de sermos guiados pela nossa vontade própria e não pelos desígnios e não pela vontade de Deus. Aí sabe o que vem? Frustração. Decepção. A gente precisa de aprender a buscar isso do Senhor. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. De tudo que nós vimos, eu procurei montar aqui uma frase mais ou menos que representa o que nós falamos até aqui. Põe para a gente, por favor. Olha lá, Deus é um Espírito eterno, infinito, imutável, autoexistente, vivo e imortal em seu ser, o Criador, o soberano, onipotente e onisciente de todas as coisas no céu e na terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos ler todos juntos? Bom que nós damos uma acordada, né? Vamos lá? Deus... Não. Essa é uma declaração que tem que ser mais forte. Tem que ser uma declaração mais convicta. Tem que ser algo que fala assim, não, eu estou crendo nisso aí. Vamos lá? Deus... Este é o Deus que quer se revelar a você. Esse é o Deus que nós conversamos até agora. O resumo é só isso aqui, ou tudo isso aqui. Esse é o Deus que está nessa manhã dizendo para você, me conheça e prossiga em me conhecer mais. E todas as vezes que nós damos um passo na direção de conhecer esse Deus, algo novo se abre à nossa frente e nos impulsiona, nos leva a dar um passo a mais, e assim sucessivamente nós vamos só crescendo.
E aí, voltamos lá no início do que eu estava falando aqui. A nossa consciência, o nosso conhecimento sobre Deus hoje já é maior do que foi ontem. Mas se nós continuarmos andando, será menor do que será amanhã. É menor do que será amanhã. Esse Deus que se mostra, e isso nos impulsiona a uma adoração a esse Deus tão tremendo, onipotente, onipresente, esse Espírito, esse eterno, infinito, imutável, esse autoexistente, vivo, imortal, criador, soberano, onipotente, onisciente, todas as coisas, que fez todas as coisas nos céus e na terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse Deus a quem nós servimos, esse Deus é o Deus que você pode conhecer nessa manhã. Marcos, mas eu sou crente há tanto tempo. Não, irmãos, esquece. Eu não estou dizendo de carreira cristã. Eu estou dizendo de vida com o eterno. Vida com Deus. Vida com Deus. Colossenses 1,15 vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível. Vai dizer sobre esse Cristo que nós podemos conhecer tanto. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Nós fomos criados para reconhecer esse Deus, para conhecer esse Deus. Você que está aqui nessa manhã, e que na sua caminhada cristã, por algum motivo, você perdeu esse foco, você perdeu essa visão. Nessa manhã o Senhor tem uma palavra para você. Como pai do filho pródigo, Ele está com os braços abertos e te esperando para festejar o seu retorno àquele propósito dele para a sua vida. Se você veio aqui neste lugar hoje, é a primeira vez talvez que você tenha entrado numa reunião dos crentes, eu quero te dizer em nome de Jesus e com todo o amor, você veio não porque acordou achando que... Não, é porque o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. E Ele está te dizendo que Ele quer ser para você esse Deus, que Ele se manifestou aqui nessa manhã. E para isso você precisa de simplesmente dizer: Senhor, eu reconheço que eu andei distante de Ti tantas vezes. E eu quero nessa manhã voltar para o Senhor. Eu quero nessa manhã abrir o meu coração, ser perdoado dos meus pecados. Porque se você acha que você não tem pecado, eu quero dizer o seguinte: provavelmente você não tem tanto quanto eu tenho. Certamente eu peco muito mais do que você. Mas eu tenho um canal de perdão. Eu fui alcançado por um perdão que é impressionante, que muda tanto toda a história da nossa vida. Eu quero te apresentar essa possibilidade nessa manhã. Você que ainda não, que um dia não disse para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Hoje é o dia de você experimentar isso do Senhor. Vamos orar. Nessa manhã você conheceu de uma forma tão impressionante esse Deus que é Espírito, eterno, infinito, imutável, autoexistente, vivo e imortal, o Criador, o soberano, onipotente e onisciente de todas as coisas no céu e na terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse Deus é o Deus que quer tocar na sua vida. Esse Deus é o Deus que te trouxe aqui nessa manhã.